O que acontece quando um esquecimento deixa de ser só uma coisinha boba e começa a virar uma preocupação de verdade do dia a dia? Pois é, hoje a gente vai desvendar esse caminho, que às vezes é bem complexo, do declínio cognitivo. A ideia é partir daquela primeira queixa e ir até um diagnóstico mais claro, usando como guia as informações do nosso material de base. Vamos começar com uma cena que, olha, ilustra perfeitamente um tipo bem específico de falha de memória. Aquela dificuldade de guardar informação nova. A pessoa dá os parabéns e 10 minutos depois é como se aquele momento nunca tivesse existido. A memória simplesmente se apagou. É um exemplo muito forte que já mostra que o buraco é mais embaixo do que um simples esqueci. É que, para um médico, a palavra esquecimento é um termo muito genérico, sabe? Pode significar um monte de coisas. Falta de atenção, dificuldade para achar as palavras certas, ou até esquecer como fazer tarefas motoras simples, tipo se vestir, o que tem um nome técnico, apraxia. Enfim, é como se fosse um grande guarda-chuva que esconde várias condições diferentes embaixo. Então, nosso roteiro de hoje vai seguir 5 passos bem lógicos. Primeiro, vamos decodificar essa queixa de esquecimento. Depois, entender como os médicos classificam a gravidade da coisa. Aí vem uma parte super importante: investigar as causas que podem ser revertidas. Depois, a gente vai conhecer as principais demências. E por último, o mais importante de tudo: aquilo que a gente pode de fato controlar. A primeira tarefa aqui é quase um trabalho de detetive, sabe? É preciso desconstruir essa queixa geral de memória fraca. O objetivo é entender qual parte exata do sistema cognitivo está falhando. A nossa cognição basicamente se divide nesses 5 grandes domínios. Tem a memória episódica, como no caso do aniversário, as funções executivas, que é a nossa capacidade de planejar, as habilidades visoespaciais para a gente não se perder por aí, a linguagem, claro, para se comunicar, e o comportamento para a gente conseguir viver em sociedade. E aqui está o pulo do gato. O primeiro domínio que começa a falhar costuma dar a pista mais valiosa sobre qual doença pode estar por trás dos sintomas. Ok, depois de identificar o que está falhando, a próxima pergunta é: o quanto está falhando? E para responder isso, existe um espectro clínico que classifica a gravidade do declínio em 3 estágios. Essa progressão que a gente vê aqui é fundamental para entender o processo. No primeiro estágio, a pessoa sente que tem algo errado, mas os testes dão normal. No segundo, o tal do comprometimento cognitivo leve. Os testes já mostram alterações, mas a pessoa ainda é independente, consegue tocar a vida. A linha que separa isso da demência é cruzada quando acontece a perda funcional, ou seja, quando a pessoa começa a precisar de ajuda para tarefas que antes fazia sozinha. Essa perda de autonomia, esse é o grande divisor de águas. Agora, antes de pensar num diagnóstico como Alzheimer, tem uma etapa investigativa que é crucial e até cheia de esperança. Procurar condições que são tratáveis, mas que imitam uma demência. São os sósias. E a lista desses sócias não é pequena, não. Depressão grave, falta de vitaminas, problemas de tireoide, infecções, até efeito colateral de remédio pode gerar sintomas cognitivos bem parecidos. É por isso que é absolutamente fundamental fazer uma investigação completa, com exames de sangue, de imagem do cérebro, antes de fechar qualquer diagnóstico. Bom, se as causas reversíveis foram descartadas, aí sim a investigação se volta para as demências primárias. São condições neurodegenerativas e que, por enquanto, são irreversíveis. Vamos conhecer as mais comuns. Para entender a doença de Alzheimer, que é a mais famosa de todas, a gente precisa conhecer um vilão microscópico, a proteína beta-amiloide. Num cérebro saudável, o corpo dá um jeito de limpar esses fragmentos de proteína. Mas no Alzheimer, parece que esse sistema de limpeza falha. É como uma cascata de eventos. Tudo começa com uma proteína normal, a APP, que é cortada do jeito errado. Isso acaba liberando esses fragmentos pegajosos de beta-amiloide, que começam a se grudar uns nos outros e formar placas tóxicas entre os neurônios. Essas placas agem como barreiras, atrapalhando a comunicação e, no fim das contas, levando à morte das células do cérebro. As 2 demências mais comuns, Alzheimer e vascular, têm personalidades bem diferentes. O Alzheimer geralmente começa devagarinho, quase sem ninguém perceber, como a piora é lenta e constante. Já a demência vascular muitas vezes avança em degraus. O paciente fica estável por um tempo e, de repente, depois de um novo evento vascular, tipo um pequeno derrame, tem uma piora súbita. E cada demência tem uma espécie de assinatura clínica. A demência por corpos de Lewy, por exemplo, chama a atenção pelas alucinações visuais e sintomas parecidos com Parkinson.
A frontotemporal, que costuma aparecer mais cedo, ataca primeiro a personalidade e não a memória. E a hidrocefalia de pressão normal tem uma combinação clássica de 3 sintomas: problema para andar, incontinência e o declínio cognitivo. A gente falou bastante de diagnóstico, mas agora vamos para a parte talvez mais importante e proativa da nossa conversa, os fatores de risco que estão, sim, ao nosso alcance para a gente poder controlar. 45%. Guardem esse número. De acordo com o material que a gente usou de referência, essa é a porcentagem do risco de Alzheimer que potencialmente pode ser reduzida só com mudanças no estilo de vida. É um número enorme. E como se chega nesse número? Basicamente, controlando fatores como pressão alta, colesterol, diabetes e obesidade. E, claro, mantendo o corpo e a mente ativos. A mensagem aqui é muito clara. Cuidar da saúde do coração é, no fundo, cuidar da saúde do cérebro. E isso tudo nos leva à reflexão final. A jornada do diagnóstico da demência é super complexa, a gente viu, mas a mensagem sobre prevenção é direta. Sabendo que quase metade do risco está sob nossa influência, a grande questão não é o que a medicina vai fazer no futuro, mas o que cada um de nós pode escolher fazer, hoje.